No vídeo de hoje, a vitória do Galo no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Uma vitória dentro do Maracanã que já poderia ter saído no domingo. Se o Atlético não perdesse tantas oportunidades, se o Rony não desperdiçasse uma chance claríssima, com 90% do gol escancarado. Mas olha, foram duas boas atuações do Atlético no Maracanã, num espaço de 4, 5 dias, e isso deixa um alívio para o torcedor atleticano, renova as esperanças num ano tão difícil. E o Flamengo ontem, eu acho que ele fez a estratégia que tinha que fazer, eu não condeno nesse calendário irresponsável que a gente tem no futebol brasileiro, porém não deu certo. Não deu certo, porque existiam dois objetivos ontem na estratégia do Felipe Luiz e ele não conseguiu nenhum dos dois. Mas é da vida, né? Like do vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 390 mil inscritos por aqui. Já tomou sua creatina hoje? Olha a Fit Forte aí, ó. Creatina Whey Protein. Aliás, tem esse combo aí da hipertrofia pra galera que tá aí, ó. Ó, né? Ganhando músculos com desconto. Chega embaladinho na sua casa. Tem o meu cupom Jorge Igor. Na hora de fechar a compra lá, você põe o cupom, ganha 15% off. Coisa linda. Fit Forte, parceira do canal. Link na descrição e no comentário fixado é Fit Forte. Bom, primeiro eu falo do vencedor, eu falo do Atlético. Ontem foi um jogo, evidentemente, de detalhe, muito equilíbrio, foi a marca do jogo ontem, no Maracanã. Muito, muito equilíbrio. Se você pegar chances claras, eu estava dando justamente uma olhada aqui nesses números do Flash Score, nas estatísticas do jogo. Cadê, ó? Chances claras, nos critérios do Flash Score, 2 para cada lado. Né? 21 finalizações do Flamengo, 13 do Atlético. Tem um volume muito grande do Flamengo na parte final do jogo, principalmente, vira uma blitz ali para cima do Atlético. Mas, ó, 3 finalizações no alvo do Flamengo, 4 do Atlético, 2 chances claras de um lado, 2 chances claras do outro, de acordo com os critérios do Flash Score. Típico jogo em que a gente vai usar aquela máxima do detalhe que faz a diferença. O detalhe decide, o detalhe resolve. O detalhe de uma saída de bola equivocada do Flamengo, de uma pressão alta bem feita pelo Atlético, que resultou no gol da vitória, no gol do Coelho. Detalhe, né? Detalhe. Mas foi um jogo em que o Atlético, de novo, teve um bom comportamento, nível de concentração muito alto. Nos momentos em que tinha a oportunidade do contra-ataque, da escapada, o Atlético encaixava. Nos momentos em que não dava mais para puxar um contra-ataque, era hora de sofrer, era hora de se defender, era hora de segurar a pressão. O Atlético conseguiu fazer isso. Então, o Atlético ele foi tendo um comportamento compatível com o que cada momento do jogo pedia. Né? O que cada momento do jogo forçava, muitas vezes, o Atlético a fazer. Porque a gente fala muito do que o adversário, do que o time consegue ou não consegue fazer, mas a gente não pode esquecer que existe a influência direta do adversário, que tem os seus méritos também e comete as suas falhas também. Então, a análise do jogo tem que englobar os dois fatores. Então, ontem foi um time explorando o contra-ataque, foi um time ligado na marcação, foi um time que, de novo, fez perseguições individuais. Aconteceu de novo. Era o Alan Franco lá colado no Plata, né? Era o Luiz Araújo tentando jogar e o Saravia ali como um carrapatinho em cima dele. Bom trabalho da dupla defensiva, Lianco e Alonso, área protegida. E essa é uma questão importante que os adversários do Flamengo já estão entendendo, né? Quanto mais você levar o Flamengo para os lados do campo, quanto mais você evitar um bombardeio, evitar que essa bola chegue tanto do Pedro, que ele seja tão acionado dentro da área, isso vai te mantendo vivo no jogo, né? Mantendo vivo. Não toma um gol, continua vivo no jogo, espera uma escapada, um vacilo do adversário, mas ontem não foi só isso, porque o Atlético teve chances e ontem o Hulk não estava numa noite legal, né? O Hulk dá uma furada do cruzamento do Scarpa, né? O Igor Gomes fez um jogo com bola interessante. Sem bola é um problema, né? O jogo do Igor Gomes. A intensidade que se espera, aquele gásinho ali no combate, na marcação, mas com bola fez um jogo interessante, conseguiu algumas escapadas, alguns inícios de jogada em contra-ataque. Ele participa dessa jogada, né? Cruzamento do Scarpa que o Hulk fura dentro da área. Comecinho do jogo, 2, 3 minutos, ali era outro jogo. Se essa bola entra, era outro jogo. Então, essa bola longa do Atlético muitas vezes funcionou, muitas vezes com o Coelho,
que, nenhuma dúvida, né? Coelho é um dos principais nomes. A gente até às vezes erra, né? Comete essa injustiça. Eu mesmo fiz um vídeo aqui recente falando, pô, galera, vamos limpar a pele de quem esse ano? Hulk, Everson, Lianco, quem mais? Esqueci do Coelho. Não poderia esquecer. O Coelho machucou e tudo, mas sem dúvida, um dos jogadores mais importantes do time na temporada. Obviamente, o Flamengo fez uma marcação muito forte em cima do Coelho, para tentar tirar, né, esse campo, esse espaço de campo do Coelho no primeiro tempo. Isso dificultou um pouquinho as ações do Coelho no jogo. Mas, de qualquer maneira, foi um Atlético que começou bem, depois o Flamengo cresceu no final do primeiro tempo, teve bola na trave, né, tentou fazer uma pressão, mas longe de ser um bombardeio. E aí, no segundo tempo, o Atlético adianta essa marcação. Então é uma marcação um pouco mais à frente para tentar atrapalhar a saída de bola do Flamengo, e o Atlético fica com uma posse um pouquinho maior. Se você fizer a comparação do primeiro pro segundo tempo, né? O início do segundo tempo é o Atlético com mais posse. Na reta final isso cai, que aí é quando vem a pressão, aí a gente vai falar muito disso na hora do Flamengo, né? Quando entra Samuel Lino, vem Emerson Royal, aí vira aquele abafa depois do gol, dos 35 em diante, aí o Atlético tava ali nas cordas, mas aguentando, mas resistindo. E aí a pressão funcionou, o Rony e o Coelho fazem essa pressão na saída de bola do Flamengo, o Rossi vai sair curtinho com os zagueiros, o Léo Pereira erra o passe, o Coelho tá esperto, pega a bola e faz o gol. Mérito do Coelho e do Rony. Vamos falar do Rony aqui. O Rony ontem tava com dificuldade para ficar em pé. Impressionante a quantidade de vezes que o Rony escorregava, caía. Falei, meu Deus do céu, vai trocar chuteira, homem. Não parava em pé. O Hulk também andou dando umas escorregadas ontem. O Hulk não estava definitivamente numa grande noite. Mas olha, é o que eu sempre falo do Rony aqui. O Rony não rouba o clube. Não. Ele é limitado, ele erra demais, ele errou demais ontem. Passes, lances simples, tentativas de lançamento, uma certa afobação, caindo toda hora, como a gente disse aqui. Errou pra caramba, mas no nível que ele erra, né? No nível técnico que a gente sabe que ele tem. Agora, o que corre, o que luta, o que batalha, o que pressiona a saída de bola, o que incomoda o adversário, isso é inegável, isso é indiscutível. E tá ele lá, junto com o Coelho, ajudando na pressão alta para fazer o gol do Atlético. Então, tá ele lá, correndo atrás do zagueiro e forçando o erro do passe do zagueiro. É ele que vai desesperado ali para cima do Léo Pereira, e o Léo Pereira erra o passe e dá do pé do Coelho. Então, o Rony, você pode falar tudo do Rony. Ah, o Rony, pô, ganha um salário alto demais para a qualidade que tem. Ah, o Rony não pode ser titular absoluto. Pô, mas como é que pode? Tudo bem. Vamos discutir? Vamos discutir. Agora, dizer que o Rony rouba o Atlético, isso ninguém pode dizer. Dizer que o Rony ganha dinheiro no mole, na preguiça, não. Que ele não se dedica, que ele não se entrega, que ele baixa braço, cara, isso o Rony não faz. Ah, Rony o que é de Rony, né? E aí a parte final do jogo é um desespero, mas assim, tem uma defesaça do Everson. Então isso ontem aconteceu. Assim. Quando os zagueiros precisaram ser mais combativos, quando o Lianco precisou estufar o peito para cima do Alan Cian, que adora uma treta, né? Adora, alguém precisa conversar com esse menino, hein? Mas vamos chegar lá. O Atlético se comportou bem. Quando o Everson precisou salvar, ele salvou com a ponta dos dedos a bola do Samuel Lino, numa jogadaça pra cima do Lianco. Aí o final de jogo é loucura, né? Aí o Saravia machuca, aí o menino tem que ir pra direita, aí o Igor Rabelo entra pra fazer linha de 5, aí o Lianco às vezes tem que dar um reforço ali, cair pela direita da defesa também. É ele que toma o drible do Samuel Lino, mas enfim, faz parte. Você acha que você vai enfrentar o Flamengo dentro do Maracanã e não vai sofrer. E não vai ter um período do jogo, principalmente se o Flamengo estiver perdendo, final do jogo, dentro do Maracanã, que os caras vão pra cima. E o Atlético conseguiu se sair muito bem disso. O que ficou, cara, desses dois jogos? Existe um caminho. A gente não estava vendo esse caminho. O trabalho do Cuca não dava sinais, e o time deu sinais nítidos de melhora, de concentração e de repertório. Repertório de marcação, repertório de saída de contra-ataque, de perseguições individuais, de mudanças de sistema dentro do jogo. Sinais dados em dois jogos muito difíceis contra o melhor elenco do continente. Não foi numa situação qualquer, contra um time qualquer, numa competição qualquer, não foi. Então, fica um sinal muito positivo de que há caminhos para o Atlético melhorar na temporada, né? O Atlético com boa parte desse elenco aí, com esses jogadores, um ou outro não tá mais, enfim, mas foi finalista de 2 Copas no ano passado.
Não nos esqueçamos disso. E está a um empate de ficar entre os 8 melhores na Copa do Brasil. O Atlético tem a vantagem, joga por 2 resultados na Arena MRV no meio de semana. Então, é sem dúvida um alívio num período tão difícil. Olha como o Atlético entrou pressionado. Bucaramanga, na semana do caos, poderia ter sido eliminado dentro de casa, quase foi. Perdeu o jogo e ganhou nos pênaltis. E depois você sai de peito aberto para encarar o Flamengo 2 vezes no Maracanã. O Atlético se saiu muito melhor do que a encomenda. Ele perde o jogo do domingo, mas ele tem um bom comportamento, ele faz um primeiro tempo excelente. Acho até que, dos 4 tempos do Maracanã, o primeiro tempo do domingo foi o melhor deles. E o Atlético acabou perdendo o jogo, né? Por isso que a análise de futebol não é só simplesmente olhar o resultado, senão é o tabelão da placar. Ganhou é bom, perdeu é ruim. Não, o Atlético perdeu domingo e foi bem. E ontem de novo foi bem, um pouco diferente nos encaixes, mas ganhando a partida. Muito bem, então fica aí um alento para o torcedor atleticano. Vamos falar do Flamengo aqui. Quando eu disse que o Flamengo tentou fazer 2 coisas ali e não conseguiu, eu quero falar do Alacian, eu espero não esquecer. Ontem eu esqueci de falar do Hugo Souza. No bloco do Alacian eu falo rapidinho também, mas quero falar dele já já. Acho que é um capítulo interessante aqui, merece uma atenção especial. Mas vamos lá. O que o Flamengo tentou fazer ontem? Descansar jogadores e abrir vantagem no confronto. Se você olha para um Flamengo escalado com, tô com o time aberto aqui, Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vinha, Alan, Everton Araújo, Matheus Gonçalves, Plata, Luiz Araújo e Pedro. Então você não tinha aqui titulares mesmo, assim, pilares. Quem é que estava fora? Bruno Henrique estava fora, Jorginho estava fora, Arrascaeta estava fora. Né? Basicamente foram as ausências aí do time do Flamengo, né? Tem a questão dos laterais esquerdos, o Alexandre e o Ayrton Lucas estão voltando de lesão, mas o Vinha jogando as últimas partidas, sem trocadilho, por favor. Então, né? Então, com esse time aqui, você consegue ganhar do Atlético? Eu acho que sim, né? Eu acho que é suficiente para ganhar do Atlético. Eu acho possível. E consegue descansar alguns caras e tal. O primeiro objetivo, que era o de descansar, ele é atendido, mas você não consegue poupar tantos jogadores assim, né? A dupla de zaga titular jogou, o Pedro jogou, assim, muita gente aí que é titular estava em campo no jogo de ontem, né? Então essa galera toda não descansou e você não teve o resultado. Você acabou perdendo o jogo dentro de casa e complicando muito a vida. Para ficar com a vaga no tempo normal, vai ter que fazer 2 gols dentro da Arena MRV na semana que vem. Agora, condena o Felipe Luiz pelo que fez? Não. De jeito nenhum. Nosso calendário é insano, irresponsável, força as equipes demais, faz com que você tenha que abrir mão de competições. Pô, eu tenho uma semana de Copa do Brasil, jogo no Ceará, Copa do Brasil de novo, aí volta pro Brasileiro, aí já vem a Libertadores, o confronto contra o Inter. Eu sou obrigado a fazer escolhas. O treinador do futebol brasileiro, ele é obrigado a, entre aspas, jogar fora uma competição. Não vai ter jeito, né? Eu vou sacrificar aqui a Copa do Brasil. E eu acho que faz sentido. Na hierarquia das competições é a menos importante. Libertadores, é Brasileiro e Copa do Brasil, ou Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Tem gente que até inverte. Mas a Copa do Brasil, indiscutivelmente, está abaixo das outras 2. Então, tem que fazer. É isso. O jogo domingo é Castelão, amigo. Castelão, jogou quinta de noite, já viaja agora de hoje para amanhã, joga domingo no Ceará, que é a maior distância que você pode percorrer, né, time do Sudeste para jogar a Série A, né, que é contra Ceará em Fortaleza, nessa edição de 25, aí você volta para o Sudeste, quarta-feira já tem a decisão na Arena MRV, tem que descansar o time, ou pelo menos aqueles mais desgastados. Então, não condeno em hipótese alguma a estratégia do Felipe Luiz, eu faria exatamente a mesma coisa, talvez poupasse até mais jogadores. Talvez poupasse até mais gente, né? Então, o Flamengo ontem não conseguiu, né? O Flamengo de novo apresentou erro de saída de bola. Isso tem sido um problemão do trabalho do Felipe Luiz, além da questão, né, da eficiência, da efetividade, da eficácia nas chances que cria. Tem também, de novo, uma questão de erro de saída de bola. Mais uma vez, isso foi fatal, isso acabou, né? Um erro individual, acabou dando presente para o Atlético, dando o gol para o Atlético. Tem também, aí você vai discutir, ok, a decisão do Felipe Luiz de poupar titulares eu não condeno. Agora, vamos ver o que ele fez em campo? Então, ele colocou de novo, para poder encaixar o Matheus Gonçalves na direita, lá vai o Luiz Araújo para a esquerda. Eu não gosto.
O Luiz Araújo rende melhor na direita. Ele não consegue, do outro lado, render a mesma coisa. Então, acho que foi algo que não funcionou na estratégia do Felipe Luiz ontem, inicial, colocando o time inicial. E aí, o Flamengo não teve também uma noite tão inspirada assim em termos ofensivos. O Flamengo tem uma chance no começo do jogo que o Pedro erra o domínio, numa bola que o Léo Ortiz tenta, tem um chute do Everton Araújo no travessão, depois tem uma bola do Pedro pro Plata que o Everson pega, mas não foi um volume, não tem sido, isso tem me chamado a atenção, nos últimos jogos do Flamengo, um volume de oportunidades tão grande como já vimos em outros momentos da temporada. Eu acho que tem muito de mérito dos adversários, que têm procurado maneiras de neutralizar o Flamengo, tirar o Flamengo das proximidades da área, levar o jogo para os lados do campo, evitar que os goleiros sejam bombardeados. O Flamengo não conseguiu ontem de novo. Tudo bem, a gente sabe que o time estava mexido, né? Vamos fazer essa ressalva, mas né, não foi uma grande pressão. Acho que o momento assim, o abafa mesmo, a hora que o Flamengo botou o Atlético lá atrás sofrendo, fazendo o Atlético suar sangue, é a reta final, é a jogada do Lino, é a bola do Emerson Royal no travessão, é o gol anulado na reta final do jogo, no último lance do jogo, porque havia impedimento. Ali é a hora do abafa. Mas o Flamengo não tá conseguindo fazer nesse nível. O Atlético equilibrou o jogo, cara. O jogo foi igual, muitos momentos o jogo foi igual, o jogo foi trocado, o jogo foi batalhado, o jogo não foi dominado pelo Flamengo. Opa, eu tô dentro do Maracanã, eu sou melhor, mesmo com 3 caras fora, eu sou melhor, eu vou, né, que é o que o Flamengo muitas vezes se propunha a fazer e fazia. Cheguei, eu vou ser o dono do jogo, eu vou comandar as ações, eu serei o protagonista, eu vou fazer um gol logo cedo, segura a tua onda aí. Não tem sido assim nesses últimos jogos, né? Tem mérito do adversário, tem questão física muitas vezes, tem vários fatores aí numa temporada que é tão puxada. Agora, notícia boa, entrada do Samuel Lino. Como entrou bem, cara? Meu Deus do céu, como entrou bem. Rabiscando, indo pra cima, deu uma entortada no Lianco, quase fez um golaço. Outro nível, você olha e fala, meu Deus do céu, se jogar isso aí com regularidade, se não tiver lesão, Deus me livre, bate na madeira. Se jogar isso aí, amigo, é outro papo, hein? É outro nível de jogador. Não à toa custou o que custou, né? O Flamengo pagou quase 150 milhões de reais. Mas muito talento, muita intensidade. O Samuel Lino mostrou ontem no jogo de ontem. Gostei demais, demais. Realmente saltou aos olhos a entrada do Samuel Lino. E eu queria falar do Wallace Yan, tá? Queria falar mais uma vez aqui desse garoto. Na verdade, a primeira vez que eu falo dele. O Wallace Yan, eu acompanhei com muita atenção esses 2 jogos contra o Atlético e o comportamento do Wallace Yan já no domingo tinha me chamado a atenção de bate-boca, né? E ontem rolou de novo. E ontem eu acho que a coisa foi para um outro nível, né? Teve o bate-boca com o Lianco, que resultou no amarelo para os 2. Ele foi lá, falou alguma coisa, o Lianco falou também, aí o Lianco virou para ele, aqui comigo não, comigo você não vai fazer isso não. Aí amarelo para os 2. Antes disso, teve uma falta pro Atlético, no campo de ataque, o Hulk e o Coelho estavam ali ajeitando para a cobrança, o Wallace Yan fala alguma coisa, aí o Hulk e o Coelho meio que respondem e tal, com um sorriso irônico no rosto, um negócio meio tenso ali, né? E quando acaba o jogo, o Hulk vai atrás do Wallace Yan, meio que para dar uma cobrada ou uma respondida, não sei exatamente o contexto, mas a imagem é nítida, né? Os caras tiram o Wallace Yan, vai, manda pro vestiário, aí conversa, vem o pessoal da comissão técnica, conversa com o Hulk, pô, não sei o quê, e o Hulk vai lá procurar. Aí o Wallace Yan já tinha ido embora, o Hulk volta pro campo, aí o Alexandro vem, conversa com ele e tudo e tal, mas ficou uma tensão com o garoto ali. O Wallace Yan já se mostrou um cara, assim, de provocar. Domingo ele falou algumas coisas pelo que tá vazando aí, pelo que foi relatado, enfim, né? A gente não sabe se tudo é verdade, mas saiu muita coisa de supostas provocações do Wallace Yan ao Atlético durante o jogo do domingo, coisa de salário e tal, que assim, é do jogo. Provocação, jogou onde? Pô, teu clube tá falido, o meu tá bem, tal. Pô, vai ganhar o quê? Vai ganhar nada esse ano, nós vamos ser campeão. Faz parte. Pô, normal. Papinho de jogador, papinho de pé de ouvido de jogador para desestabilizar. Mais velho, muito mais velho do que o bisavô do Wallace Yan. Tudo bem, até aí, tudo bem. O problema é que você precisa achar o tom, sabe? O ajuste fino disso. Se isso passa a ser o teu foco principal e você deixa de render,
Se você entra mais focado na confusão, na desestabilização do que em jogar futebol, você vai acabar se perdendo. Ainda mais sendo tão jovem quanto o Alacian, né? E o que eu sempre digo desse tipo de comportamento é o seguinte, vai ter que segurar a bronca quando voltar. Beleza? Quer provocar? Quer zoar? Eu aprendi, ainda garoto, ainda moleque, que eu não tenho estrutura para aguentar o rojão. Então, o que eu faço? Eu não sacaneio ninguém, porque na hora que os caras vão sacanear o meu time, eu vou ficar puto. Então, como eu não sei lidar com isso, não sei, ué, o que eu posso fazer? Não sei. Então, eu fico quietinho, fico na minha, né? E não zoo ninguém. Sacaneio ninguém, para ninguém me sacanear. Então, eu não jogo esse jogo. Se você quer jogar esse jogo, vai aguentar o rojão quando voltar, porque, beleza, você zoou, você ganhou domingo, perdeu ontem, amigo. Olha como a roda gira, né? Você ganhou domingo, tirou uma onda com os caras, ontem você tentou tirar outra onda com os caras ganharam o jogo. Então você tem que segurar o rojão nessa hora, né? Então, eu acho que esse é um ponto de atenção com esse garoto, que é bom, que tem qualidade, que tem futuro, que tem talento, que está num clube gigante, na maior torcida do Brasil, e ele precisa entender que há momento para provocação, há momento para fechar a casinha. Há momento para tudo. E acho que o Felipe Luiz, como bom orientador que é, pode passar pode dar esse toque, assim, esse conselho. O Alacian é um garoto. E o garoto ele precisa de aconselhamento, acompanhamento. Isso não é passar pano, que a galera hoje também gosta muito dessa expressão. Ah, não, tá passando pano. Cara, não é pano. É você pegar um menino e falar, olha só, ô, moleque, foca no futebol. Provocar faz parte, provocar um negócio que funciona quando você vai desestabilizar o adversário, funciona, mas você tem que saber a hora disso. Não se perca no personagem. Eu acho que esse é o papo que quem gosta do Alacian e que entende que ele é uma joia, é um ativo, é um garoto que tem muito talento e muito futuro, precisa ter com ele, precisa chegar e trocar essa ideia com ele. Segura aí, garoto. Pô, não perca a sua essência, não deixa de ser quem você é, mas ó, escolhe as brigas que você vai comprar. Não adianta você querer brigar o tempo todo, tretar o tempo todo, bater boca com todo mundo o tempo todo. Até porque, além disso, nem sempre ser produtivo em campo, tem uma questão de imagem também, galera, que a gente sabe como é que é, né? O Alacian corre o risco de ficar rotulado como um cara encrenqueiro, né? E a gente passa a olhar principalmente para isso e deixa de olhar para o futebol do cara. Um garoto que tem estrela, entra, faz gol, entra bem. Então, foco na missão aí o Alacian, porque, pô, eu achei lamentável o comportamento do Alacian ontem, muito ruim, muito ruim, desconectado. Naquela hora, cara, aquela treta com o Lianco, ela foi ruim pro Flamengo. Você para o jogo, discussão, cartão amarelo, picota, foi bom pro Atlético. Faltou essa inteligência até ao Alacian, foi muito mal, na minha humilde opinião, né? Muito mal. Eu ontem não falei do Hugo Souza, deixa eu só falar rapidinho. Eu prometi e não falei. Acontece muito, né? É raro, mas acontece bastante. Vou me empolgando e esqueço de falar de algo que eu prometi no início do vídeo. O Hugo Souza, quando o Maurício e o Gomes foram comemorar o gol do Palmeiras contra o Corinthians, na linha de fundo, em frente a Gaviões, o Maurício e o Gomes deram ali uma provocada de leve e tal, não sei o quê. Não sei exatamente o que eles estavam querendo fazer com o gesto ali, se era alguma alusão ao escudo do Palmeiras, alguma coisa assim. E aí o Hugo Souza foi lá cobrar. Não, aqui não, vai pra lá. Assim, não tem torcida do Palmeiras no estádio, não tem torcida visitante dos clássicos em São Paulo. Você vai comemorar onde? Onde? Você olha para um lado. Só tem corintiano no estádio. Você vai fazer o quê? Você vai cavar um buraco? Eu vou cavar um buraco, vou comemorar o gol escondido do buraco para ninguém ver, para ninguém brigar comigo. Gente, não tem o que fazer. O que o Hugo Souza fez ali foi jogar pra galera dele, né? Tipo a peitada do Veiga lá no derby do Allianz, que gera expulsão e tal, que é para marcar um território, né, para sua própria torcida, fazer um bonito para a torcida, foi a mesma coisa que o Hugo Souza fez. Mesma coisa. Fazer um bonito para a torcida. Mas na boa, o Maurício e o Gomes iam fazer o quê? Eles iam comemorar o gol onde? Daqui a pouco, muito por causa desse comportamento dos jogadores em campo, que querem jogar pra galera, e por essa cultura de torcida única aqui em São Paulo, daqui a pouco o camarada vai pedir desculpa pelo gol. Desculpa, Gaviões, jogador do Palmeiras, imagina a cena. Gaviões, desculpa. Pô, foi mal aí, tô só fazendo o meu trabalho, nada pessoal, né? Aí chega a semana que vem, o Yuri faz o gol, Mancha, foi mal. Pô, não queria, tá? Mas, pô, não fica chateado não. Para, gente.
Pelo amor de Deus. Mas é o futebol brasileiro, o mais hipócrita do mundo, como eu tenho dito. Feito o vídeo da sexta, espero que você tenha um bom fim de semana. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau!